o melhor. Vasco vai ter seu melhor time para enfrentar a Tombense amanhã em Tombos, em jogo decisivo. Você vai ter detalhes do nosso adversário, como vem o time que está em 6º lugar no Campeonato Mineiro. Vamos falar também de reforços. Tem um jogador que o Vasco está atrás e que já foi artilheiro do Brasil. Dia de alegria, dia de satisfação e dia de obrigação. Direção do Vasco paga jogadores e funcionários e clima muda da água para o vinho. Mas nem tudo é alegria. Há uma enorme preocupação no ar. Leandro Pedro Voaden. Você vai saber por que o Vasco está tão preocupado com o árbitro do jogo de amanhã à noite em Minas Gerais. Essas e outras informações num AVNews recheado você vai ter depois dela. Você vai conhecê-la. Toca a guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Dê o seu like aqui embaixo, fortalece o canal, mais vascaínos vão poder ver todos os nossos vídeos aqui no canal Atenção Vascaínos. Pegue o link também desse vídeo e coloque nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Avise a todo mundo que o AVNews está entrando no ar. O Vasco viajou, como eu disse ontem, de ônibus-leito. Viagem segura, tranquila, todo mundo bem acomodado, viagem que merece até aplausos pela logística. Conseguiram jantar na estrada sem problema, já programado, num espaço reservado, mínimo contato, aliás, contato zero com qualquer outra possibilidade de contaminação por conta do vírus corona, enfim. O Vasco, planejando bem, chegou à noite em Tombos e foi se hospedar em Pedra Dourada, cidade praticamente ali do lado de Tombos. E foi recebido com muito carinho. Você está vendo fotos aí. Claro que a gente fica muito preocupado, porque nesses momentos aí do coronavírus, não dá pra gente ficar achando que tá tudo ótimo. Quando você vê aglomerações, torcedores, que por mais que tenham um coração, a gente entende, porque em Tombos raramente vai se ver o Vasco. E esse torcedor merece muito carinho. Mas a gente está num momento sério de pandemia. Tomara que esteja tudo bem com todo mundo, sem nenhum problema. Foi realmente um gesto de carinho, apesar de ser uma aglomeração. Mas o time chegou, hospedou-se no hotel, passou a noite em Pedra Dourada, foi para Tombos e em Tombos treinou hoje à tarde no CT da Tombense. Fez um treinamento o técnico Marcelo Cabo e vai contar com força máxima para conseguir vencer a Tombense. É bom a gente lembrar, empate leva para pênalti, tem que ganhar o jogo, é importante que se entenda isso, não dá para pensar em empate. E Marcelo Cabo tanto sabe disso que vai colocar o que tem de melhor em campo nessa partida de amanhã. Ele volta com o lateral direito Léo Matos, a dupla de zaga Hernando e Leandro Castan e o lateral esquerdo Zeca, que não jogou desde o início contra o Bangu, acabou entrando no segundo tempo. No meio de campo, Marquinhos Gabriel está de volta. Ele vai começar a partida provavelmente. E na frente, Germán Ezequiel Cano também estará de volta vestindo a camisa número 14. Quem foi para a cidade de Tombos foi a dupla Morato e Léo Jabá, na expectativa de poderem entrar, vão ficar no banco de reservas, antecipando até uma questão de preparação física, poderiam ficar mais para o jogo do Flamengo, mas não, a comissão técnica preferiu antecipar a vinda deles. E eles vão ficar no banco e podem ser utilizados. Léo Jabá falou, inclusive, à Vasco TV, sobre a sua expectativa, de repente, de poder estrear nesse jogo de amanhã. Melhor possível, né? Ansioso, né? Por esse momento, graças a Deus, estando junto com meus companheiros. A gente sabe que é uma partida muito importante. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Vamos voltar com a vitória e com a classificação. O Vasco tem que jogar pra cima. E assim vai ser. O técnico Marcelo Cabo quer um time marcando pressão alta, jogando em cima do adversário, na saída de bola, tentando roubar, porque sabe que a defesa da Tombense tem essas fragilidades. Eu mesmo vi o jogo contra o Cruzeiro e a saída de bola, por muitas vezes, os dois zagueiros perdiam nessa
tentativa de sair tocando de trás, o Vasco vai pressionar isso. 2 jogadores serão fundamentais no meio de campo, Andrei como primeiro volante, provavelmente o Matias Galarça como segundo volante. Nesse caso, são 2 jogadores de roubada de bola, de alteração de posição, ora o Andrei vai subir, o Galarça vai ficar e vice-versa, já vem fazendo isso quando jogam juntos, fizeram isso inclusive no jogo contra o Bangu e o time subiu ainda mais de produção, e Carlinhos vai fazer a meia ali, provavelmente com o Marquinhos Gabriel, deixando o Marquinhos Gabriel um pouco mais solto, um pouco mais liberado para chegar. É uma maneira que Marcelo Cabo quer jogar, usando as suas armas de triangulações, jogadas pelas pontas. Léo Matos chega muito no fundo, Zeca não chega tanto, mas faz uma diagonal importante, tem um chute muito poderoso. O gramado não é pequeno, mas dá uma condição de pensar que está mais próximo do gol por conta da proximidade das arquibancadas, então tudo isso vai ser utilizado. O time mais provável do Vasco para começar o jogo de amanhã: Lucão, o goleiro. Na lateral direita, Léo Matos. Hernando e Castan formam a zaga. Zeca estará na lateral esquerda. O meio de campo com Andrei, Matias Galarça, Carlinhos e Marquinhos Gabriel. E na frente, Gabriel Peck vem fazendo uma ótima temporada e Germán Ezequiel Cano. E o nosso adversário, hein? A Tombense, adversário que está em 6º lugar no Campeonato Mineiro, mas é o atual vice-campeão do estado. Foi vice-campeão mineiro no ano passado. Sempre faz bons trabalhos. Não é um clube que tenha grande projeção nacional, mas revela jogadores e é um clube que é presidido por um empresário, Eduardo Uran, que é um empresário extremamente conhecido. Vamos até Tombos ouvir o meu companheiro Hércules Freitas, da Rádio Sonora, que vai falar sobre a Tombense, um pouquinho até da história, da profissionalização do clube, dessa questão do clube-empresa e também de quem revelou e como está a expectativa para a partida de amanhã, 9h30 da noite no Almeidão, partida que será transmitida para todo o Brasil pela TV Globo. Fala da Tombense aí, Hércules. Fala aí, amigos do Atenção Vascaíno, forte abraço, principalmente aos internautas aí, bacana, hein? Legal. Vamos falar um pouquinho do Tombense Futebol Clube, o próximo adversário do Vasco da Gama, na quarta-feira aqui em Tombos, às 21h30. Falar um pouquinho de Tombense. O Tombense, ele é um clube centenário, fundado em 1914, né, e profissionalizou-se no ano de 1999. Um clube que revelou vários jogadores para o futebol nacional: Leonardo Moura, Cícero, Elias, Bruno, o goleiro que teve no Atlético Mineiro, Flamengo, etc. Então é um clube que revela grandes jogadores para o futebol nacional. Vice-campeão mineiro do ano de 2020, a melhor campanha da história do clube. Um clube que tem uma estrutura muito boa, um estádio para 3.050 pessoas, um gramado excepcional, muito bom gramado, tem um CT muito bem arrumado também, muito bem estruturado. O Vasco vai encarar um time bem estruturado no cenário nacional. A expectativa do torcedor aqui em Tombos, ele é muito grande, só se fala isso aqui em Tombos, porque na verdade é um jogo histórico para o Tombense. O Tombense aí tenta, né, passar para a terceira fase do campeonato, aliás, da Copa do Brasil, vem aí prontinho, concentrado para essa partida contra o Vasco da Gama aqui em Tombos. Valeu, galera, muito obrigado aí pela oportunidade de falar no canal Atenção Vascaínos. Valeu, vai ser um jogão. Tamo junto, um abraço. Valeu, galera. Você tá vendo aí na tela o time provável da Tombense. Essa escalação foi a do domingo passado, quando a Tombense venceu o Atlético pelo Campeonato Mineiro por 2-1, também em Tombos. O goleiro é Felipe que é conhecido, é o jogador mais conhecido, goleiro canhoto que foi do Santos, muito bom goleiro. Lateral direito, David. A dupla de zaga formada por Wesley, Matheus Lopes. E na lateral esquerda, João Paulo. O meio de campo com Rodrigo, Gemerson e Paulinho Dias, que foi o jogador que perdeu o pênalti, que não deu a vitória a Tombense diante do Cruzeiro na semana passada. E na frente, Everton, Daniel e Rodrigo Carioca. Um time que joga com 2 jogadores espetados pelas pontas e o Daniel é um centroavante extremamente perigoso. 9h30 da noite, a bola rolando no estádio Almeidão. E no próximo bloco, nós vamos falar da grande preocupação para o jogo, além da Tombense. Leandro Pedro Voaden. É choro? Não, não é choro. A gente vai dar provas aqui que o Vasco tem razão em se preocupar. Você vai entender por que Voaden estará no paredão amanhã à noite em Tombos. Não há dúvida que o jogo de amanhã vai ser decidido em campo.
O que o Vasco tem preocupação é que fatores externos possam mais uma vez prejudicar. Poxa, mas logo contra a Tombense, essa preocupação? Sim. Se você é Vasco, você sabe dessa história. Afinal, não é de hoje, não é de um ano, não é de poucos anos, é de muitos anos que o Vasco sempre, na hora da balança, cai para baixo. Na hora da escolha, para quem dar, nunca é a favor do Vasco. Não é choro de perdedor, é exatamente a realidade dos fatos. E um dos grandes protagonistas dessa situação que envolve o Vasco estará em campo amanhã, no centro dele, comandando a partida. Não sabemos se de preto, não sabemos se de amarelo ou se de azul. Independente da cor, que ele não faça uma atuação vermelha. Porque o Vasco quer vencer o jogo, assim como a Tombense, à vera, sem nenhuma influência. Quem vai apitar amanhã é Leandro Pedro Voaden. Gaúcho de Roca Salles, tem 45 anos de idade. Voaden, ele nos últimos 2 anos, esteve envolvido em 8 jogos do Vasco. Foram 5 em 2019. A gente vai botar aqui na tela. Santos 2, Vasco 0. No dia 17 de abril, ele era árbitro. Vai anotando. Um jogo fora, derrota. Vasco 1, Avaí 1. No dia 19 de maio, ele era VAR. Estreia de Vanderlei Luxemburgo no Vasco. O Avaí empatou no finalzinho. Depois, fomos a Brasília e perdemos para o Flamengo por 4-1. Um jogo polêmico. Ele até deu 2 pênaltis a favor do Vasco da Gama. Ele era árbitro, mas o Vasco perdeu 4-1. Como árbitro, 2 jogos, 2 derrotas. Depois, como VAR, esteve em Vasco da Gama 1, Fortaleza 0. Gol do Iago Pikachu de pênalti, aquela lambreta do Tales. E terminou 2019 como VAR, Ceará 1, Vasco da Gama 1. Em 2020, ele esteve em 3 jogos como árbitro da partida. Esteve num jogo que a gente vai mostrar 2 lances muito polêmicos. Atlético Mineiro 4, Vasco da Gama 1. Jogo que Martim Benítez fez aquele golaço de bicicleta. Ele deu 2 pênaltis. O primeiro você vai ver se realmente houve pênalti do zagueiro Miranda no atacante do Atlético Mineiro. Muito reclamado. Depois, deu outro pênalti de Leandro Castan. Para muitos, absolutamente nada. Mas deu 2 pênaltis contra o Vasco e nós perdemos de 4-1. Logo depois, no dia 20 de fevereiro, não depois, um pouco depois, o jogo do Atlético foi dia 4 de outubro. No dia 20 de fevereiro desse ano, fomos a Bragança Paulista. Perdemos por 4-1. Estávamos perdendo por 2-1 em cima do lance, quando ele não deu essa possível falta em cima do volante Andrei. Você confere aí. E na sequência, o gol do Bragantino, 3-1, praticamente sacramentando as chances de reação do Vasco da Gama. E o último jogo dele foi no dia 25 de fevereiro, a despedida do Vasco. Já rebaixado para a 2ª divisão, ganhamos do Goiás por 3-2. A bronca já vem de longe, desde aquela época. Lembram-se do desabafo do diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, depois do jogo contra o Bragantino? Ali já se tinha certeza. Leandro Pedro Voaden era persona não grata. Era um árbitro que não trazia segurança ao Vasco. Vamos lembrar o depoimento à época. Os 4 minutos de desabafo de Alexandre Pássaro contra o árbitro que vai estar em campo amanhã. Estamos todos bem chateados com o resultado, mas venho aqui em nome da diretoria do Vasco, em nome dos atletas, em nome do professor Vanderlei Luxemburgo, repudiar a atuação da arbitragem na partida de hoje. Tá? Eu gostaria de entender, eu gostaria que alguém pudesse perguntar ao Voaden como ele pode dar uma falta que origina o 2º gol do Bragantino, uma falta onde na linha de fundo o jogador cava uma bola por cima de 2 jogadores nossos, tá? Tromba com 2, até tem o corpo de um, é o Neto e mais alguém, tromba com 2 jogadores e ele dá a falta, e na falta é a origem do gol do Claudinho de fora da área, tá? E como ele não pode dar essa falta do Andrei no 3º gol. Não estamos aqui, que fique muito claro, não estamos justificando performance, justificando o resultado, justificando o nosso momento, justificando nossa posição na tabela. Nós estamos exigindo que a arbitragem, comandada hoje pelo Leandro Gaciba, que há muito tempo não se vê, que ela tenha o mesmo nível de cobrança, de exigência, de profissionalismo que nos é exigido por todos.
E não é isso que tem acontecido. Então, o que aconteceu hoje, o terceiro gol, e ele nem foi ver o VAR. As faltas do Carlinhos, logo antes, é um exemplo que o Vanderlei muito bem deu, mas este lance clássico do segundo gol deles é um exemplo crasso de diferentes interpretações. Até o quarto gol deles, a falta que eles deram. Então, aí depois tomamos um gol aos 40, um gol aos 47. Em um momento onde estávamos melhor no jogo, ninguém está dizendo que se não tem o gol, a gente empatar o jogo ou virar o jogo. Ninguém está dizendo isso. Está dizendo que o jogo não pode ser decidido assim. E o jogo hoje foi decidido assim. Como tantos e tantos outros no campeonato. Não digo aqui que é um complô contra o Vasco, um prejuízo de todos os clubes do Campeonato Brasileiro já foram prejudicados, se não por esse árbitro, por outro. E o que aconteceu foi isso. Então eu não posso me furtar de vir aqui hoje, de colocar esse nosso repúdio, essa nossa indignação frente ao que aconteceu hoje, né? Se a gente pegar o ano passado, por exemplo, ou retrasado, não lembro, numa decisão aí de Série B ou Série C, o pênalti que ele deu num jogo Paysandu e Náutico, se eu não me engano, onde um subiu, o outro não subiu, pega os dois critérios, como é que o árbitro dá uma falta daquela e não dá hoje? Então, a gente sabe que ele apita do estilo, mas nós estamos no Brasil, nós estamos no Campeonato Brasileiro, e é assim que a gente tem, a gente não pode ter tão diferentes critérios. Sábado vai apitar um árbitro ótimo, que já apitou semifinal e final de Libertadores, Wilton Pereira Sampaio. Ótimo árbitro. O problema não é esse. O problema é que ele apita de um jeito, o Voaden apita de outro, o Flávio apitou de outro na semana passada, o Klaus apitou de outro na outra semana. Então a gente precisa ter uma linha. A gente precisa ter uma linha para não acontecer o que aconteceu hoje. Então, nem olhou o VAR, o Daniel Bins, que estava no VAR também, nem chamou, né? E ficou por isso mesmo. Então, fica o nosso repúdio e a nossa mensagem à torcida vascaína, a parte de arbitragem, que continuaremos trabalhando, que a mensagem que o Vanderlei deu é a mesma que a minha, é a mesma que do presidente, é a mesma que de todo mundo. Seguiremos trabalhando para que esses jogos tenhamos um final feliz, e é assim que nós vamos fazer. Agora, uma coisa é o resultado da performance, o que aconteceu. Outra coisa é o absurdo, é um império, uma mão na bola, mas é o absurdo do poder que o árbitro acha que tem de decidir um jogo, decidir um rumo, decidir uma semana de uma equipe, para um lado ou para o outro. Isso não vai acontecer enquanto a gente estiver aqui. Uma boa noite a todos. Olha, há uma preocupação enorme, gente, porque depois do que aconteceu no final do ano, ou melhor, no final do Campeonato Brasileiro, que seria no final do ano, mas em função da pandemia terminou em fevereiro, que o Vasco brigou junto à CBF, ameaçou inclusive a CBF de uma ação civil se não conseguisse reverter aquilo que ficou claro para todo mundo, do VAR ter prejudicado na hora do gol, do primeiro gol do Internacional, o gol do Rodrigo Dourado. O Vasco tentou por 2 vezes e não teve nenhum tipo de êxito nos seus pedidos. Mas mexeu com o sistema, reclamou do sistema. E olha, hoje eu pude conversar com pessoas ligadas à direção, pessoas da direção do Vasco. Claro que ninguém quis dar nome e nem vou expô-los aqui, mas o pensamento é o mesmo. Sim, há uma preocupação, até porque a Série B do Campeonato Brasileiro, como amanhã, não tem VAR. Sem VAR, o juiz tem que ser a vera, tem que ser peitudo, tem que marcar, tem que ir bem, não pode ter vista grossa para um momento como esse. E essa é a grande preocupação, que o Vasco possa sofrer represália por conta de ter brigado contra o sistema, apenas, na verdade, buscando o seu direito, porque ficou claro para todo mundo. Só um cego não viu como o VAR foi manipulado naquele gol de Rodrigo Dourado. O Vasco tem uma preocupação tão grande que até a ação civil, eu pude apurar isso hoje, aquela ação que o Vasco poderia buscar perdas e danos, com a Hawkeye, que é a empresa do VAR, talvez ande, mas contra a CBF não. Diferente do que fez o Icasa. Lembra daquele caso do Icasa? O Icasa foi à Justiça Comum, cobrar da CBF uma indenização de 20 milhões de reais. E sempre foi prejudicado, sempre teve problemas, praticamente extinguiu-se no restante das competições como um postulante a subir ou fazer bonito. O Vasco não quis comprar essa briga, talvez por receio de brigar contra o sistema. Capitão Nascimento que já diria, né, no Tropa de Elite, o sistema é F. O Vasco sabe que pode ter problemas, por isso grita. Nós estamos aqui falando aquilo que muitas pessoas, talvez até por receio ou mesmo por política, não querem dizer. Mas a realidade é, amanhã Leandro Pedro Voaden estará no paredão.
ele vai estar sendo observado de perto. Chega! Não dá mais para um árbitro que tem, nos últimos jogos, os seguintes números. Fora de casa, 4 jogos do Vasco, 3 derrotas e 1 empate. Um jogo neutro contra o Flamengo, mais uma derrota. Em 8 jogos, incluindo o VAR e também arbitragem, são 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias do Vasco da Gama. Vamos ver, amanhã a gente vai estar de olho. E o Vasco não quer ser prejudicado e também não quer ser ajudado. Jogo amanhã tem que ser a Vera. Jogo que não tem VAR tem que ser a Vera. E o Vasco vai cobrar isso e muito durante o ano de 2021. Chega dos homens de preto prejudicarem o nosso clube. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. A notícia foi dada inicialmente pelo companheiro Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, de um possível interesse do Vasco da Gama no atacante Thiago Orobó. Está confirmado. Nós tivemos a informação do próprio empresário do jogador, Léo Bahia. Falei hoje, inclusive, com o próprio Thiago Orobó. E ele me disse, eu e meu empresário não estamos sabendo de nada. E o Léo Bahia me disse, olha, de repente pode acontecer. Houve sim contato entre Vasco e Fortaleza e seria uma honra para o Thiago poder jogar no Vasco, mas comigo ainda não conversaram. Ele tem contrato até julho de 2022, é um atacante de 27 anos, 1,88 m, 75 kg. Thiago Pereira da Silva. Antes da pandemia, ele chegou a ser artilheiro do Brasil, com 14 gols. Ele começou em Pernambuco, Araripina, Porto Socorrense, depois Cururipe, Jacuipense, Confiança de Sergipe, Campinense, o Al-Qadsia do mundo árabe, Maringá, América de Natal, Fortaleza, Ponte Preta no ano passado, onde não foi bem, foi treinado por Marcelo Oliveira, ex-treinador do Vasco da Gama, com 2 gols. Voltou para o Fortaleza, houve sim um contato do Vasco com o Fortaleza para saber da situação do atleta e a princípio pode ser que a coisa ande, porque o Fortaleza não deve ter interesse em ficar, porque emprestou o atleta para a Ponte Preta e de repente vai emprestá-lo. Perguntei até ao Thiago se ele tinha sido treinado pelo Marcelo Cabo e ele me disse não, só joguei contra e até brinquei com ele, então você deve ter prejudicado ele demais, ter feito muito gol. E ele apenas riu. Vamos esperar como é que vai ficar essa situação, mas pode acontecer. Depois da negativa em função do Nicolas, Thiago Orobó, que você está vendo lances aí, é um jogador alto, um jogador que sabe fazer gols, é um jogador que seria muito bom como um suplente para Germancano, até para um tipo diferente de jogo, uma bola aérea, uma bola alçada, brigar com os zagueiros, e pode ser que a situação possa ser definida nas próximas horas. Hoje também conversei mais uma vez com Roberto Ribeiro, empresário do volante Michel. E olha, Michel está recuperado da sua lesão, está liberado para a preparação física e o Roberto me disse que mais 1 ou 2 semanas ele estará apto para jogar. Se o Renato Portaluppi não contar com ele, Renato, treinador do Grêmio, pode ser que ocorra a negociação. Roberto não quis me colocar absolutamente nada, disse que a princípio, por planejamento de carreira, o interesse seria de ficar no Grêmio, mas é claro, se o Grêmio não quiser, se o Renato não contar com ele, quem sabe conversar com o Vasco, até porque ele mais uma vez me disse, Michel foi campeão com Marcelo Cabo no Atlético Goianiense em 2016, e os dois se conhecem muito bem. E seria muito bom pela grandeza do Vasco jogar no Vasco da Gama. Mas hoje o interesse, primeiro, é que ele fique 100% para jogar e depois saber do interesse do Grêmio ou não. Se não ficar, aí sim pode ser que a coisa aconteça. Mas que Alexandre Pássaro já esteve em contato com o Grêmio para saber da situação, isso já aconteceu. Sobre o goleiro Vanderlei, está tratando da sua mudança de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e vai chegar na quinta-feira aqui. O Vasco ainda não anunciou quando vai ser feita a apresentação oficial do novo goleiro Cruz Maltino. Talvez na própria sexta-feira, já que o Vasco só joga no dia 14 contra o Flamengo no Maracanã. Mas Vanderlei, quinta-feira, pinta na colina. E hoje, um dia de alegria, um dia de satisfação.
Não deveria ser assim, né? Porque isso é uma obrigação, não é para festejo. Mas infelizmente, pelo hábito dos muitos anos de sempre estar atrasado, dessa fama que eu grito aqui abertamente porque conheço muito o Vasco, de um clube que dá calote, que não vem pagando nos últimos anos e não paga, e isso virou uma marca, infelizmente, que agora a coisa possa mudar realmente. Porque num silêncio que eu disse isso aqui na semana passada, incomoda até os próprios funcionários que nos pedem, nos perguntam, nos mandam um WhatsApp querendo saber da situação. Pois bem, mesmo no silêncio, tudo feito a 7 chaves, os funcionários só souberam quando caiu na conta. Estava atrasado com os funcionários pagar janeiro e fevereiro. Foi pago, pois bem, o mês de janeiro. Fevereiro está aberto. Março vai vencer pelo acordo, pela CLT venceu ontem, dia 5, mas pelo acordo do Vasco com os funcionários vence dia 20. Portanto, um mês de salários atrasados. Nos atletas houve aí uma mexida, porque tem muito jogador de 2020, mas também aqueles que chegaram em 2021. Os que chegaram em 2021, como por exemplo Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá e até o goleiro Vanderlei, já receberam aquilo de acordo a partir de março, porque firmaram um contrato a partir de março e, portanto, receberam. Aqueles que estão no clube desde o ano passado teriam que receber dezembro, 13º, janeiro e fevereiro. Foram pagos os salários de dezembro, 13º e janeiro. O fevereiro está em aberto e, assim como os funcionários, março estará em aberto somente no dia 20 de abril. Outra situação. Aqueles atletas que fizeram um acordo com a gestão Alexandre Campelo, você deve se lembrar, fizeram um acordo de pagamento em 12 vezes e que começaram a receber em julho do ano passado, mas há um delay aí, há um espaço, um gap de pelo menos 2 dessas parcelas, foram pagas 4 parcelas, se não me engano, tentei hoje fazer um exercício de memória, mas são 2 folhas em aberto do acordo de 12. Essa situação vai ser reconversada com os atletas que não são muitos, jogadores que estavam com esses pagamentos mais antigos. Alguns, por exemplo, como o Fernando Miguel, como o Iago Pikachu, já deixaram o clube, já fizeram esse acordo. Mas Leandro Castan, por exemplo, está por aí. Outros jogadores também podem estar nesse bolo, mas são muitos poucos. Nesses casos, o Vasco vai sentar e repactuar, o que dá uma tranquilidade muito grande. Dá realmente uma calma muito grande. O ambiente hoje em Tombos, muitos funcionários, os mesmos que mandam mensagem, todos me dizendo, olha que alegria, que satisfação, tomara que a gente entre aí em mares melhores, e é realmente uma grande satisfação. Mas volto a dizer, a direção mesmo bate no peito e afirma que salário pago não é marketing, salário pago é obrigação. E a gente concorda, a gente cobra dentro da nossa linha, mas a gente também tem que elogiar quando as coisas acontecem. Ou não, porque é uma obrigação, não é digno de elogio, é digno de obrigação. Mas já que pagou, já que se manteve tranquilo em relação a essa situação que vinha trazendo muita discussão dentro do clube, parabéns. Pagou-se, mas agora não vai ter mais o porquê da gente achar que tá legal. Que se pague em dia, tem que ser obrigação para o Vasco da Gama. E hoje eu ouvi de uma pessoa da gestão que me disse isso. O silêncio vai ser sempre. Não há o porquê da gente ficar gritando a 4 ventos que pagamos. Isso tem que ser do dia a dia. E que seja assim. Mais 2 informações antes da gente ir para o bloco final dos abraços. Thales Magno continua fazendo a sua recuperação de fisioterapia, evoluindo da lesão que teve da operação do joelho. Tomara que em breve, 6 a 8 semanas para estar em campo. Mas o menino é jovem, tem boa recuperação, pode ser que em muito pouco tempo ele esteja também reforçando esse elenco. E a mudança para o centro da cidade deve acontecer mesmo depois do dia 15 de abril, na segunda quinzena de abril. Eu hoje tive a informação que as coisas estão sendo mexidas. Tentei até uma confirmação com a assessoria de comunicação do Vasco, não tive, mas tive de outras pessoas, funcionários, pessoas ali do clube mesmo, que me disseram que a mudança está sendo feita e depois do dia 15 o Vasco vai seguir o seu rumo para o centro da cidade. Pelo menos algumas gestões, algumas áreas, alguns departamentos do clube. No caso, a questão do patrimônio vai ficar e poucos outros, mas a grande maioria vai para o centro da cidade. Próximo bloco. Os abraços aqui no AVNews. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá,
faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar em qualquer campeonato do Brasil e do mundo e em vários esportes, você coloca a palavra promocional Vascaínos e você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta e você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho. Aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, a segurança não tem limite. Meu amigo Cristiano, vamos pra batalha, Cristiano. Nada de parar, vamos trabalhar. É isso aí. Grande abraço pro Cristiano, que faz um trabalho maravilhoso. Os telefones estão aqui embaixo. Você pode fazer também um contato para, de repente, fechar um contrato com o Cristiano de manutenção. Ele também faz esse serviço e você pode entrar em contato com ele através do e-mail ou então vendo pelo site. Quero mandar vários abraços hoje. Um abraço especial ao professor Danilo Nascimento, que me disse que contou a história do Vasco para várias crianças. Nicolas, João Marcelo, Pedrinho, pro filho Pedro Silva, ele e o Sullivan Vascaíno. Grande abraço, professor Danilo. Um abraço também para o Wesley Nóbrega, lá de Patos, na Paraíba, e ao Chiquinho Pintor, seu pai. Grande abraço, Chiquinho faz aniversário dia 11 de julho, já tá querendo abraço, Chiquinho. Calma, Chiquinho, um grande beijo para você, ao Wesley também, essa rapaziada maravilhosa da linda Paraíba. Ô, terra boa. Grande abraço também hoje para um grande capixaba, dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Pequeno Príncipe Giovanni. Capixaba veio do Espírito Santo, da Desportiva Ferroviária, veio jogar no Vasco e com a camisa 8 brilhou demais. O Pequeno Príncipe arrebentava, jogava uma bola muito redonda. Giovanni, grande abraço, saúde. Muita saúde para você. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. A gente vai ter a abertura da nossa jornada, o nosso pré-jogo, às 20h45. 20h45. E olha o timaço. Emerson Rocha, Vaguinho, Felipe Tiru e Bismarck. E eu estarei na apresentação com esse timaço para Vasco da Gama e Tombense, a bola rolando às 9h30 da noite. Eu conto com a sua audiência no pré-jogo. E assim que a bola parar de rolar, é o tempinho de fazer um pipi, tomar uma água e a gente estará aqui no pós-jogo esquentando tomar uma grande vitória, a classificação do Vasco para a terceira fase da Copa do Brasil. Siga também as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. A gente dá muita notícia por lá. E também curta o canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, turma.